Quando eu era pequeno, eu não entendia porque a gente morava aqui. E aí meu pai sempre explicava que nossos ancestrais, o meu tataravô, já tinha passado aqui antes, que ele já tinha deixado vestígios dele, que os outros indígenas já tinham passado aqui antes, e consequentemente isso era terra indígena, e a gente precisava ocupar esse espaço mais para cultuar mesmo o que a gente acredita, pra gente poder respeitar toda a história que tinha passado por aqui, toda a energia e nossa cosmovisão, nosso simbolismo todo. Tudo isso começou antes mesmo da Constituição de Brasília, que sempre foi uma rota de fuga. Porque antigamente, antes do Noroeste, existia mais nascente, existia uma lagoa pequenininha. E até eles paravam aqui por um período, se estabeleciam e iam embora. E aí nessa caminhada, antes da Constituição de Brasília, né, historicamente, eles faziam pequenos cemitérios, porque as pessoas morriam ao longo disso, os outros indígenas. E aí, a partir disso começou as primeiras ocupações aqui, que foram as ocupações mais históricas. E a ocupação do meu povo, Funiô, como meu pai era Funiô do tronco Tapuia, se deu na Constituição de Brasília, que veio os indígenas, os pioneiros para trabalhar na construção. E a gente, como Funiô, a gente precisa de um espaço reservado para fazer nossos ritos. E aí nisso aqui o cerrado era mais fechado e era longe e ninguém poderia encontrar a gente. E a gente precisava de um espaço que a gente conseguia se ligar com o nosso espiritual. E aí meu pai, ele saiu da comunidade de Águas Belas, né, Funiô, muito cedo, com 3 para 14 anos, saiu, foi morar no Rio de Janeiro, se formou em administração, começou a trabalhar pela FUNAI. E aí em uma dessas ele veio para Brasília, e conheceu o santuário como terra bananal e começou a ocupação. O santuário já tem uma história aí de mais de 47 anos, desde quando meu pai chegou até se demarcar. E aí nisso começou a demarcação, ocupação tradicional por ele, pelo meu pai. E aí nisso ele foi trazendo nossos familiares, a família dele, os irmãos. E basicamente foi isso a nossa ocupação, como se deu assim. Para os ancestrais que vieram trabalhar, que não se fala em indígenas que trabalham na questão de Brasília. E a gente veio. São. É um lado da história que não é contada, digamos assim. É como eu sempre falo, se você veio para Brasília e não conheceu Brasília, se não conheceu o santuário, você não conheceu Brasília. Se você é de Brasília e não conhece o santuário, então você não conhece a cidade, sabe? Porque o santuário estava aqui, ó. Esteve aqui e vai estar aqui por muito tempo. Yakefeka shina yasete Yakefeka shina yasete Yakefeka Cada árvore dessa daqui, onde a gente tá, foi trazida por um pajé, né? Foi trazida por um pajé, então todas elas têm um significado, né? O santuário, eu falo que assim, que o santuário ele só tá vivo, ele continua de pé hoje porque tem uma força maior que rege isso tudo, sabe? Que é a nossa espiritualidade, assim. Que é essa força espiritual. E a casa de reza pra mim, ela é como se fosse, essa estrutura é como se fosse um tronco, mas debaixo dela tem muitas raízes que ligam várias pessoas, comunidades. A gente nunca fala que as pessoas estão aqui por acaso, elas estão aqui porque realmente deveriam, porque essas raízes trouxeram elas para cá. E são raízes que ligam várias coisas. E a casa de reza, ela é um tronco que vocês podem ver que no topo da casa de reza ele dá de você ver as árvores. Dá de você ver as árvores, né? Que assim, é um tronco que sobe com toda a sua energia pro topo das árvores e pro céu. Então parece um ciclo, né? Vem das raízes que passa pelo tronco, que sobe até o sagrado, assim. É como se fosse uma antena, né? Uma conexão.
Yakefeka shina yasete. Yakefeka shina yasete. Yakefeka Ashina. Yakefeka